Olá, eu sou Alice Alves e eu vou falar um pouco sobre a guerra do Iraque. Um dos principais motivos alegados pelo presidente iraquiano Saddam Hussein seria que o Kuwaiti estaria prejudicando o Iraque no mercado do petróleo, porque o Kuwaiti estaria vendendo petróleo abaixo do valor, o que traria consequências para o Iraque, porque ele teria que abaixar o petróleo no mercado internacional. Isso que o Kuwaiti estaria fazendo, que no caso é vendendo petróleo bem abaixo do valor, traria a consequência principal disso seria que o Iraque perderia mercado consumidor, o que ocasionaria um problema muito grande para ele, porque prejudicaria toda a economia. Depois disso, o Iraque ele pediu uma indenização milionária para o Kuwaiti, só que o Kuwaiti acabou não aceitando e nem efetuando o pagamento dessa indenização. Nesse mesmo tempo, estava havendo outro problema bem complicado, que seria que o Iraque estaria reivindicando uma parte do território do Kuwaiti. Nessa mesma época estava acontecendo outro problema envolvendo os países do Oriente Médio. O Iraque ele estaria reivindicando uma devolução de um território que pertencia ao Kuwaiti, só que o Iraque ele alegava que aquele território tinha sido do Iraque no passado. Olá, meu nome é Manuela e eu vim falar sobre os fatos que antecederam a guerra do Iraque. Antes de a gente começar a falar sobre as causas, a gente precisa falar sobre os fatos que antecederam, pois eles foram um ponto de eixo inicial para quando a guerra se explodisse, ela explodisse na força total que ela teve. Bom, o primeiro fato é a Guerra do Kuwait, que aconteceu em agosto de 1990 na região do Golfo Pérsico. Bom, a guerra basicamente ela formou o processo de equalização de forças dos países ocidentais, que eram liderados pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e os países do Meio Oriente. Bom, basicamente essa guerra foi um ponto de eixo inicial para que se houvesse uma rixa, como se começasse uma briguinha entre os países. Uma briga que, enfim, quando ela foi se alastrando, se tornou a grande briga que a gente tem hoje. Bom, os ataques de 11 de setembro também foram um dos principais, assim, pois quando aconteceram os ataques, os Estados Unidos decidiram assim, bom, vamos aumentar as nossas forças contra os terroristas. E quando eles aumentaram as forças dele contra os terroristas, aumentaram a barreira deles que impedia os ataques terroristas, entre aspas, né, que até hoje, né, são vistos, mas enfim, quando os Estados Unidos decidiu subir essa barreira de defesa, meio que eles ficaram irritados. Assim, não é irritados, eles ficaram meio que, bom, os Estados Unidos declarou guerra pra gente, então a gente agora, ó, nosso ponto assim é os Estados Unidos. E aí foi quando os Estados Unidos tentou localizar o Bin Laden, que quando ele tentou localizar o Bin Laden, forças do Oriente Médio se juntaram e criaram os inimigos do UE, que é os Estados Unidos, né? Estados Unidos da América. E assim, era conhecido como o eixo do mar, que era o Iraque, a Coreia do Norte e o Irã, que foram os estados assim que, bom, quando os Estados Unidos fez isso, eles olharam e falaram, bom, os Estados Unidos declarou guerra contra a gente, então a nossa defesa é criar um eixo, se juntar nós três. Bom, nós três aqui, a gente se sentiu muito ofendido pelos Estados Unidos fazer o aumento da barreira, ficar falando sobre os ataques terroristas de 11 de setembro. Então a gente vai se juntar e a gente vai fazer um eixo do mal. Que agora a gente tá aqui, ó, inimigo declarado dos Estados Unidos. Foi basicamente isso. Bom, essa guerra eu meio que entendi que ela foi basicamente o ponto, assim, de início. Por isso que eu trouxe ela como se ela fosse um fato muito importante que antecedesse a guerra. Porque depois dessa guerra, ali parece que foi uma quebra de uma barreira. Então, quando quebrou essa barreira, aí já iniciou a guerra que temos até hoje. A Guerra do Iraque, a Operação Liberdade do Iraque, como ficou conhecida oficialmente, foi uma operação militar que perdurou por 21 dias. O conflito teve início dia 20 de março de 2003,
quando a coalização militar multinacional encabeçada pelos Estados Unidos e Inglaterra, paradas por contingentes da Austrália, Dinamarca e Polônia, invadiram o Iraque. Seu término foi somente em 15 de dezembro de 2011, com a saída das últimas tropas estadunidenses. Com a derrota de suas forças, Saddam Hussein foge e por conta disso ele foi capturado pelas forças de coalizão e processado por crimes contra a humanidade e condenado à pena de morte. As forças de ocupação buscaram iniciar os processos democráticos para consolidar o governo sob o égide do Ocidente. Contudo, não impediram a guerra civil entre os iraquianos, os xiitas e os sunitas. Entre 2013 e 2011, os Estados Unidos e seus aliados travaram uma guerra com o Iraque que foi iniciada por motivações polêmicas. O governo norte-americano alegava que o regime do presidente iraquiano Saddam Hussein desenvolvia armas químicas e de destruição em massa, fato que nunca foi comprovado em si. O conflito foi o mais longo com a participação norte-americana desde a Guerra do Vietnã, com consequências de efeito dominó até hoje na região. Apesar de quase nenhum país do mundo se opor à queda do regime de Hussein, a maioria das nações e a opinião pública eram contrárias à guerra. Até hoje questionam-se se havia razões para a invasão, visto que as armas de destruição em massa não foram encontradas e não houve comprovação da relação de Hussein com todo esse esquema elaborado que diziam haver. E em 2016, um relatório feito pelo governo britânico para avaliar, a decisão de participar da guerra concluiu que a ação militar não era o último recurso e que as consequências da invasão foram subestimadas. Então, não era necessário ter invadido e ter acontecido tudo o que aconteceu, a guerra, até porque não foi comprovado de que realmente estavam fabricando essas armas. Então, foi um fato de que até hoje não se sabe o que aconteceu, como que aconteceu, se aconteceu. E foi isso que ficou assim para a história, a nossa guerra do Iraque. Olá, eu irei falar sobre os recursos naturais e a população do Iraque. Bom, como principal recurso natural, nós vamos ter ali o petróleo e o gás natural, né? O petróleo de ser um dos principais motivos desse conflito. E também nós vamos ter ali um grande reservatório de água, né? Que são sustentados pelo rio Eufrates e Tigre. E esses são um dos principais recursos naturais ali do Iraque. Com a população, nós vamos ter a maioria da população ali sendo árabe e a minoria sendo curdos, né? A maioria também vai ser muçulmana, né? Como nós vamos ver, 97% vai ser muçulmana. E com isso, nós vamos ter divisão do seguinte modo. Nós vamos ter a maioria sendo xiitas, que são cerca de 65%, e a minoria sendo sunitas, que são 35% da população. Ou seja, como mostra no gráfico, que está aparecendo na tela agora, mostra que a maioria são xiitas, né? Que dominam essa parte. Sobre o conflito, né? Sobre o conflito dos sunitas versus os xiitas, né? O que iniciou, o que deu início a isso? Vamos ter ali a queda do Saddam Hussein, né? Que eu esqueci esse nome dele, que é a pronúncia mais ou menos isso, que nós vamos ter a queda dele em 2003, né? E isso vai desencadear o início da guerra civil, né? No caso da guerra entre os sunitas versus os xiitas. Mas como que vai dar o resumo disso, né? No caso ali, os sunitas vão ser tirados do poder, né? E com isso eles vão querer meio que impedir que os americanos tomassem de conta da dominação. E em contrapartida, nós vamos ter os xiitas se aliando aos turcos, né? Os turcos, para criar uma instituição a qual eles excluíam os sunitas, né? E com isso nós vamos ter ali o fechamento desse conflito. Bom, meu nome é Jamile Luiz e eu vou falar um pouco sobre as consequências na Guerra do Iraque. Bom, a Guerra do Iraque gerou resultados sem precedentes para a nação iraquiana. Prédios e monumentos históricos foram destruídos, museus e palácios foram saqueados, além do surgimento do movimento anarquista que incitava o ódio. Além disso, houve o crescimento da deterioração da situação humanitária, aumentando as taxas de subnutrição de 19% para 28% em crianças. O aumento nos casos de cólera gerou a diminuição ao acesso à água potável. Também teve o desenvolvimento de problemas psicológicos em quase 70% da população,
afetando principalmente as pessoas mais jovens. Também houve o crescimento de refugiados iraquianos. Acredita-se que houve cerca de 3,9 milhões de refugiados, o que seria quase 16% da população. Olá, meu nome é Samile e hoje eu vou falar de como está o Iraque na atualidade. Bom, o Iraque hoje vive as consequências não somente da invasão norte-americana, mas também do bloqueio econômico imposto pela comunidade internacional e pela ONU, por conta da invasão ao Kuwait em 1990 e pela constante repressão que a ditadura sunita impunha aos xiitas, que são a maioria da população iraquiana, e também aos curdos. O país atualmente ainda vive uma grande crise econômica e social, bem como uma grande instabilidade política. A população é atingida pela miséria que assola o país e também pelos altos índices de violência, corrupção e ausência de infraestrutura. Por conta da guerra civil, que se iniciou a partir de 2006 com a morte de Saddam Hussein e durou até 2008, as três frentes que habitam o país convivem com medo e desconfiança mútua. Por conta do intenso colapso ao qual está mergulhado o país e pela falta de apoio da comunidade internacional, sobretudo após a retirada das tropas americanas, a situação no Iraque não poderia estar pior. Eu também pesquisei algumas notícias atuais do Iraque em sites jornalísticos e encontrei, entre outros, incêndios em hospitais, mísseis lançados contra bases militares e atentados terroristas, enfim, coisas que nos mostram que a guerra não acabou de verdade e ainda não há paz no Iraque. Não a paz completa, ainda existem conflitos internos e talvez sempre existam. As pessoas podem falar assim, normal pra lá, sempre existiu conflitos internos e externos, é normal, a guerra em geral é normal pra lá. Mas a única coisa que deveria ser normalizada é a paz. A guerra não. Infelizmente ela é. E essa é a realidade do Iraque hoje em dia. Muito obrigada pela sua atenção, esse foi o nosso trabalho e até a próxima!